Quero que você abra a sua Bíblia. Quem trouxe a palavra de Deus? Amém. Quem ama a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, querido. Eu quero plantar uma semente no seu coração. E de verdade, não foi combinado. Não foi mesmo. Não sabia que ia passar esse testemunho. Não havia assistido esse testemunho. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração é exatamente essa. Se tem botija, tem azeite. Amém? Sei que essa noite ela foi preparada para abençoar e para destravar a vida de muitas pessoas que Deus trouxe para esse lugar. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, declara: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: O que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos e deita azeite em todas aquelas vasilhas. E põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. E então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Aleluia. Até aí, querido. Sobre esse texto, eu quero rapidamente ministrar o seu coração. Nós vamos orar sobre como alcançar uma grande conquista. Essa mulher, ela é uma viúva miserável, passando uma necessidade extrema, correndo o risco de perder não só os seus bens, mas de perder os seus próprios filhos para pagar a dívida que ela tinha. Mas ela termina esse texto não com uma conquista, mas com uma grande conquista, com uma grande mudança. Primeiro passo que eu aprendo com esse texto, sobre alcançar uma grande conquista. Quando a viúva chega para o profeta, ela diz algo muito interessante. Ela diz: O meu marido, a minha casa, nós somos pessoas que temem a Deus. Há temor em nós diante do Deus Todo-Poderoso. O meu marido era um servo do Deus Altíssimo. E o que é o temor? O temor, ele é um profundo respeito. Salomão, no livro de Provérbios 9:10, ele diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O começo de um novo tempo, ele é marcado por um profundo temor. O jejum é um ato de temor, de respeito diante do nosso Deus. A oração é um ato de temor. A nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oferta, o que apresentamos diante do nosso Deus, muda as nossas vidas desde que seja apresentado com temor. O primeiro culto que foi oferecido nessa terra, o Gênesis fala sobre Caim e Abel, sobre como um deles toma da primícia, do melhor, e louva ao Senhor, ao passo que o seu irmão Caim, no final de uns tempos, sem instrução, sem direção, ele oferece o que ele quis. A minha Bíblia diz que Abel, pelo seu temor, foi aceitado imediatamente, mas Caim, ele foi rejeitado. O seu culto, ele foi
rejeitado, e Deus olha para ele e diz: se você proceder da forma correta, se você fizer com temor, você será aceito. Há uma lei bíblica que é a lei do reconhecimento. As bênçãos, as palavras, as promessas que Deus tem ao meu, ao seu respeito, são liberadas a partir do momento que nós reconhecemos aquilo e nos posicionamos em relação àquilo. Jesus, o unigênito do Pai, aleluia, aleluia. Havia muito poder ou pouco poder em Cristo? Muito. Mas a Bíblia diz que quando as pessoas não temeram, não respeitaram a Cristo, Ele não pôde realizar grandes obras, apenas algumas curas. O temor, ele diminui a nossa fé. O temor, ele enfraquece, ele apaga, ele extingue a presença do Espírito Santo em nós. A Bíblia diz: não extingais a chama do Espírito Santo, mas sede fervorosos, sede intensos. E o Espírito Santo, ele fala essa noite com pessoas que estão travando uma guerra espiritual. Como eu sei que algo é espiritual na minha vida? Porque a primeira área que é afetada é o meu temor. É o mundo espiritual que, através de principados, de potestades, de demônios, enfraquece a minha fé, retrocede a minha oração, me faz desistir e quebrar o meu jejum, me faz diminuir e enfraquecer os meus votos diante do Senhor. Jesus, ele vai repreender um demônio, e ele olha para a igreja, para os discípulos e diz: vocês não conseguem repreender esse mal, porque este mal ele só retrocede através de jejum e oração. Ele não estava dizendo que os apóstolos teriam que estar em jejum naquele momento, mas uma vida de temor e de consagração diante do nosso Deus nos reveste de autoridade e de poder. O projeto de vida funciona, eu te asseguro. Não é o meu primeiro, nem o meu segundo e nem o meu terceiro. Há 12 anos eu faço o projeto de vida. É o meu maior propósito diante de Deus em todos os anos. O meu melhor jejum, os meus melhores cultos, a minha maior consagração, o meu devocional mais intenso. Os 12 dias de maior peso que eu coloco na minha intimidade com o Senhor, para os melhores 12 meses da minha vida. O profundo temor, o profundo respeito e o reconhecimento que os dias que nós vivemos são dias preparados por Deus para mudar a nossa história, é o que mudará verdadeiramente a nossa história. O mesmo Jesus que ressuscitou mortos, que curou enfermos, o mesmo Jesus que salvou multidões, o mesmo Jesus que está aqui essa noite, que realizou grandes obras, foi o mesmo que, pela falta de temor, não pôde realizar coisas grandes em um lugar onde não havia temor. O temor foi o princípio da grande conquista dessa viúva. O profeta olha para ela e diz: mulher, vamos iniciar esse processo de mudança. E vamos iniciar através do quê? Assim é. A palavra profética que vem de Deus dizendo: é agora, eu vou te curar, eu vou te sarar, eu vou mudar, eu vou te prosperar, você vai romper. Talvez não aqui, mas em Florianópolis, às vezes Deus fala essas coisas e as pessoas dizem: mas vai começar por onde? Não dá, eu não tenho recurso, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu não tenho fé, eu não tenho nada. Mas o profeta diz: não me fale sobre aquilo que você não tem. Me diga agora, o que você tem na sua casa? E a mesma resposta que Deus dá a Moisés, quando Moisés declara: como eu irei libertar o povo de Israel da escravidão? E Deus diz: o que é
que você tem nas suas mãos. Deixa o Espírito Santo te ensinar. Aquilo que você não tem hoje, hoje você não precisa. Mas o que eu e você precisamos é respeitar um princípio bíblico que diz assim: seja fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Vamos de novo. Seja fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Esse plano, querido, eu me converto quando eu ganhar na Mega da Virada, isso não funciona. Esse plano aí de eu vou buscar Deus mesmo, quando eu tiver com a minha casa quitada, 2 carros na garagem, eu me converto quando eu me aposentar. Vamos buscar Deus agora? Não, agora não. Ah, mas mês que vem o diabo, sabe, ele não pede por esperar. Esse é o crente dieta. O crente dieta, ele só inicia na segunda-feira. Deus derrama uma unção sobre ele no domingo. Ele diz: ah, rapaz, hoje não, hoje eu ainda vou dar uma chafurdada na lama. Sabe, eu vou arrebentar naquele rodízio, vou dar uma pecada, mas amanhã. E assim ele fica de segunda em segunda. O profeta declara: começa hoje, é o tempo que você tem hoje. É o que Deus colocou nas suas mãos. É a fé, é a promessa, é a unção. Paulo transmite para Timóteo o maior ministério que já houve nessa terra, do qual eu e você fazemos parte hoje. E Paulo diz: filho, você não precisa de nada novo. Você precisa despertar em você aquilo que está adormecido, as promessas, os dons, a unção. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos hoje, é a partir disso que será desatado o ano das grandes conquistas. A viúva diz: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Eu não tenho nada senão o meu tempo, senão a minha força, senão as minhas madrugadas. Eu não tenho nada senão o meu jejum. Eu não tenho nada senão um coração sedento. Eu não tenho nada senão a minha determinação. Então não diga que você não tem nada. Porque Deus é o Deus da provisão, e aquilo que você tem hoje nas suas mãos pode parecer pouco. Moisés disse: eu só tenho um cajado. É pouco. Deus disse: sim, é pouco nas suas mãos. Lança ele agora. E um ministério mais numeroso, um homem que sozinho pastoreou 2,5 milhões de pessoas, começou através daquilo que estava nas mãos dele. O Espírito Santo trata com pessoas, querido. Deus tem uma grande conquista para você. Quando essa grande conquista foi liberada, quando você adquiriu o imóvel, a promoção, o recurso, o título, o cargo, as pessoas que olham do lado de fora vão te aplaudir. Mas o Espírito Santo vai te lembrar da onde você saiu. Da onde você saiu. O texto continua. E o profeta dá uma instrução para a mulher. E a instrução é: busque o máximo de botijas possíveis. O máximo. O tanto que ela e os seus filhos procuraram. Botijas grandes, pequenas, largas, estreitas, dos mais diversos materiais, com as mais diversas utilidades. Ela buscou. Ela tinha botijas na sua casa, sim. Haviam algumas coisas que Deus havia dado para ela, mas haviam coisas que Deus havia dado para outras pessoas. Existem coisas que Deus te deu. Olha para alguém que está do seu lado e diga: existem coisas que Deus te deu. Agora diz para ela: agora existem coisas que Deus deu para outras pessoas. Então, em nome de Jesus, vai atrás. Olha de novo, em nome de Jesus, vai atrás dessas coisas, querido. O nosso coração, a nossa natureza é rejeitar o que a gente não entende. Alguns anos atrás, o Espírito Santo disse para mim: compre ações da Petrobras. Eu não sabia o que fazer. Sabe onde é que eu fui? Eu fui no banco. Falei: sei lá, acho que ações vende no banco. Bate lá no Banco do Brasil. O gerente olhou para mim e disse: não, filho, ações você compra lá na Bolsa de Valores, você precisa de uma corretora. Eu disse: ah, o que é uma corretora? E ali eu fiquei conversando, ele me instruiu.
E nós pegamos uma poupança que nós tínhamos e aplicamos. Foi exatamente no momento, há uns 10 anos atrás, que a Petrobras teve uma queda histórica. Que muitas pessoas perderam tudo o que tinha. Foi lá embaixo. Nós compramos a maior baixa. Passou 3 meses, o negócio explodiu, foi lá em cima. Eu disse, uau! Em que outro lugar e de que outra forma eu iria multiplicar aquilo que estava em minhas mãos? Um tempo atrás, o Espírito Santo falou para mim, compre criptomoedas. Eu disse, lá vou eu de novo. Onde é que compra? Como é que funciona? Não entendia nada desse mercado. Fui fazer um atendimento, conversando com a pessoa, conversei, atendi, resolvi algumas situações dela. Ele disse, pastor, se o senhor não se importa, eu tenho uma outra reunião agora. E essa reunião é para tratar de um fundo de investimentos. Aí o pessoal chegou, ele falou, não, pastor, pode ficar aí, eu fiquei. O pessoal sentou na mesa e começou a conversar, então a gente vai se juntar, e é um fundo de investimentos, a gente vai comprar criptomoeda, o momento é esse, é assim que funciona. Você está dentro? Tô. Você está dentro? Tô. O cara olhou para mim, você está dentro? Eu disse, tô. Eu nem sabia o que era. Tô dentro. Conta comigo. Querido, antes de nós entrarmos, que foi tempo de agora, o negócio caiu 30%. Não vai dar tempo de eu contar até o começo do ano, mas no próximo ano eu vou estar aqui testemunhando o que Deus fez através desse investimento. Pode escrever. Você entende? Não, eu não entendo, mas alguém entende, eu vou atrás. Tem dinheiro ali, eu vou atrás. Essa mulher, ela só fechou a porta da sua casa quando ela conseguiu buscar emprestado o máximo de botijas. Deus está tratando com pessoas, está dizendo, o seu problema não é a falta de oração. O seu problema não é a falta de jejum, o seu problema é a falta de botija. Pessoas que fecham a porta da sua casa e entram no lugar secreto e dizem, Deus me abençoa. E Deus diz, como, filho? O anjo vai jogar um saco de dinheiro na sua cabeça? Deus vai te contratar no RH celestial, porteiro do céu. Não te falta fé, te falta vasilha. Olha para alguém que está do seu lado e diga, não te falta fé. Te falta vasilha, olha para o outro lado e diga, não te falta fé. Te falta vasilha. Posso falar algo? Se a oração desse dinheiro, a única reunião que você vinha na igreja era intercessão. Todo intercessor seria milionário. Senhor, que senhora é aquela? Cheia de ouro. Ah, é líder da intercessão. Mulher ora 8 horas por dia, ela vai orando, o dinheiro vai vindo. É pix atrás de pix, atrás de pix. Queridos, se a oração desse dinheiro, a intercessão só tinha milionários. Você precisa criar formas para que Deus te abençoe. Porque todas as bênçãos, não algumas, todas as bênçãos já foram liberadas para você. E hoje a minha Bíblia diz assim, estão nas regiões celestiais. Para vir aqui para a terra, a botija você coloca, querido. Deus tem um azeite. Mas a botija é sua responsabilidade. Deus não se moveu, o profeta não se moveu. A botija é sua responsabilidade. O Espírito Santo está tratando com pessoas essa noite, dizendo, eu tenho a unção, você tem a vasilha? Com homens e mulheres que fecham a porta da sua casa, sem ter entregue um currículo, sem ter nem um número de Pix, nem uma carteira de trabalho, nem um documento, sem abrir o CNPJ, sem ter um contrato, sem ter um curso, sem ter uma oportunidade com a qual Deus deseja mudar a sua história. O projeto de vida ainda não terminou. Deus vai te abençoar hoje, mas Ele vai te enviar. E você tem hoje, você tem amanhã, você vai ter 4 e você vai ter quinta-feira para arrumar vasilhas emprestadas. Sabe qual é o problema? A gente quer inventar a roda. E a gente confunde fé com irresponsabilidade. Fé é uma certeza. Existem coisas que são reveladas para você, existem coisas que Deus já entregou para o outro. Aí o crente está ali, eu tenho uma promessa, é uma loja de meia. Ele não entende nada de meia. Ele abre uma loja de meia no sótão da avó.
tudo irregular, sem pagar imposto, vem tudo do Paraguai, o produto é ruim. Mas se você anda no shopping, tem uma franquia de uma loja de meia lá top, com o perfil, com o tamanho, com as cores, com o uniforme do funcionário, com a visão certa, com a iluminação correta, com a propaganda certa. Querido, dá uma passada lá, faz uma pesquisa. Deus manda o povo entrar na terra da promessa, a terra estava ocupada. A terra estava ocupada. Não é porque existe alguém hoje trabalhando no seu sonho que não é para você. Alguém já começou, alguém já teve a ideia, alguém já entrou na casa que eu queria, alguém já fechou um negócio na minha frente. Não. O máximo que aqueles gigantes estavam fazendo era cuidar da terra da promessa até que o povo chegasse. Há pessoas lá fora que estão cuidando do imóvel que você vai morar em 2022. Há pessoas hoje ocupando um cargo em um lugar, o cargo é seu. Mas você precisa, diante do altar do Senhor, dizer: é minha vasilha, Senhor, é a minha carreira, é o meu cargo, é a minha vida, é o meu projeto, é a minha carreira. Ah, pastor, eu não sei orar, oro 10 minutos, eu fico entediado, você não tem vasilha? Deus está restaurando nesse tempo. Vidas financeiras, vidas ministeriais, vidas profissionais. Deus está restaurando sonhos e projetos que estavam engavetados. Diversifique. Efésios 3:20. Quem ama esse texto é o nosso pastor Maico. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder é de Deus, mas opera através da sua vida, do seu projeto. Ai, o que eu coloco no meu projeto de vida? Vasilhas. Diversifique, se rodeie de vasilhas. Deus, olha, tem investimento aqui, eu abri uma conta naquela corretora, eu fui atrás dessa questão de ações, eu não entendo nada, mas eu falei com fulano, ele disse que essa ação é boa. Ore por isso. Você já foi ver o imóvel que você quer comprar? Você já pensou em investir em imóveis? Ah, não, mas o apartamento do lado do Neymar, que está à venda, está 5 milhões de reais. Pode ser. Mas um terreno lá no fundão do fundão do fundão de Camboriú custa 20 mil. Lá no fundão do... Tem que ir no fundo, no fundo. Mas daqui 5 anos vale 200. Daqui 10 anos vale 400. Deus está liberando grandes conquistas territoriais no ano de 2022. Deus está liberando grandes conquistas territoriais no ano de 2022. Guarde essa palavra agora, porque ninguém surfa uma onda depois que ela já passou. Deus vai te mostrar um terreno, Deus vai te mostrar uma ação, Deus vai te mostrar uma oportunidade, Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te mostrar um negócio, vai dizer: olha, é para você. É a sua vasilha, é a sua vida, é o seu tempo. Fé não é uma suposição, fé é uma certeza, é um fato. Já foi liberado, o próximo ano já existem grandes conquistas sobre nós. Nós estamos aqui hoje tocando com a nossa fé. E o texto encerra, quando depois daquele grande transbordar do azeite, aquela mulher, isso é alguém que teme a Deus, ela não saiu por aí fazendo qualquer coisa, ela volta para o profeta e diz: e agora? A bênção veio, e agora? O homem de Deus diz: agora, pegue esse azeite, venda, pague as suas contas, e administre o resto para que você e os seus filhos vivam de forma digna. Era uma viúva miserável, nunca trabalhou na vida e não tinha oportunidade. No final do texto, ela se torna uma empresária, óleo ungido, limitada, S.A., Sociedade Anônima. Óleo do profeta, não perca, Black Friday. Ela abre um comércio de óleo.
ela se torna uma administradora. Te devo 50, pago 25. Te devo 1.000, 10 vezes de 100. E ela passa a ser alguém que venha prover nessa terra o futuro dos seus filhos e dos seus netos. Sabe como é que se chama isso? Arrependimento. Arrependimento não é o remorso que me faz confessar os meus pecados e os meus erros todos os dias. A tradição da palavra arrependimento, a metamorfose, é a mesma palavra usada para descrever a mudança da lagarta em borboleta. É a mesma criatura, mas a natureza muda completamente. Essa mulher começa o texto como uma viúva pobre. Ela termina como uma empresária, uma administradora e uma provedora de sonhos. Alguém que muda a história da sua casa. Não adianta Deus mudar o que eu tenho se Ele não muda quem eu sou. Eu vou dizer de novo, pode postar no Facebook como se fosse frase sua. Não adianta Deus mudar o que eu tenho sem mudar o que eu sou. Deus separa Abraão da sua família e diz, o negócio é o seguinte: seja você uma bênção. Não é tenha bênçãos. Ele disse, sê tu uma bênção. E tudo que aquele homem fazia, dava certo. Tudo que aquele homem fazia, dava certo. A natureza dele foi transformada. Transformada. Deus precisa transformar a natureza de pessoas que estão aqui, que ainda acham que são, eu sou só um autônomo, eu sou só um funcionário, eu sou só um qualquer. Você não é o que as pessoas dizem ao seu respeito. Tampouco você é o que você diz ao seu respeito. Você não é o que a sua carteira de trabalho diz ao seu respeito. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você é uma bênção. Você é filho e filha do Deus Todo-Poderoso. O povo que foi chamado para estar por cabeça e não por cauda. Ninguém aqui foi chamado para correr atrás de milagre. A minha Bíblia diz que em Deuteronômio, a bênção do Senhor é: as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Você está se movendo, você está trabalhando, você está evangelizando, você está estudando, você está se aperfeiçoando. E o favor do Senhor, Ele te alcança na medida que você muda por dentro. O conhecimento te transforma. Não busque mudar aquilo que você tem. Deus não é um especialista em coisas, Deus é um especialista em pessoas. Deus precisa nos mudar por dentro, para que aquilo que está fora de nós mude como consequência disso. Abraão não era ninguém. Deus o prospera vendendo escravos. É esquisito, mas naquele tempo podia. Prospera muito. Se torna alguém riquíssimo. Deus é o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Jacó fica rico com aquele negócio de ficar mudando os pauzinhos ali na frente das ovelhas. Riquíssimo. Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isaac, em um ano, decide ser agricultor. Ele lança uma semente. A minha Bíblia diz, ele colhe 100 vezes mais o que ele plantou. Porque é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o mesmo Deus, traz grandes conquistas para 3 pessoas totalmente diferentes, de forma diferente. Quem decidiu plantar Isaac? Quem decidiu criar animais? Jacó. Quem decidiu abrir aquela empresa? Abraão. Por isso nós estamos aqui construindo esse memorial. Porque o ano das grandes conquistas está quase começando. Eu te convido a se colocar de pé e segurar na sua mão o seu projeto de vida. Eu quero orar por aqueles que entraram aqui hoje. E foi a minha oração desde o primeiro dia desse projeto. Eu sei que é a oração de muitos que estão aqui. Deus, eu não aguento mais orar pelas mesmas coisas.
Deus, eu preciso de um renovo na minha vida de oração, porque é sempre as mesmas causas, é sempre as mesmas lutas, é sempre as mesmas coisas que eu quero, que eu busco. Não se tratam de conquistas. Deus tem grandes conquistas para mim e para você. Levante seu projeto de vida aos céus. Eu vou estar orando, mas eu quero que você abra os seus lábios dizendo: Senhor, aqui estão as minhas botijas, Senhor. Aqui estão os meus projetos. Fale com o Senhor sobre eles. Deus, essa é a empresa, essa é a porta. Deus, esse é o caminho. Esses são os negócios, essas são as ações, esse é o CNPJ. Esse é o meu comércio, esse é o meu cargo. Esta é a minha casa. Deus Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós levantamos aos nossos céus hoje as nossas vasilhas, e nós pedimos: Espírito Santo, vem com azeite. Espírito Santo, vem com azeite. Espírito Santo, desperta sonhos e projetos que estavam adormecidos. Desperta, tu que dormes. Ao azeite dos céus hoje, caindo sobre vidas ministeriais, sobre os seus estudos, sobre a sua família. Se você tem a botija, Deus tem o azeite. É um novo tempo. O ano das grandes conquistas começa nesse tempo. Que o seu temor esteja nos próximos dias. Não desacelere, não retroceda. Aumente o volume da sua adoração, aumente a intensidade do seu jejum, aumente o nível da sua fé. Se o seu culto é para Deus, não fique preocupado o que os homens estão pensando. 12 dias de oração, 12 dias de fé, 12 cultos seguidos, para os melhores 12 meses das nossas vidas. Se você concorda, diga amém, amém e amém.